o sono vai desaparecendo e o Espírito de Deus vai encher, amém? Glória a Deus. Vou pedir ao pastor Ivan Lima, ele poder subir em nome de Jesus, o Senhor serve do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu não conheci o pastor Ivan, mas foi com um grande prazer, tivemos juntos ontem, jantámos juntos, eu digo o pequenino, está lá dentro da escola, está na escolinha, o Bruce, e foi uma bênção partilhar a palavra de Deus. Os irmãos lembram-se do irmão Nathaniel, o pastor Nathaniel, também é um amigo comum. Então, graças a Deus, estamos entregues nas mãos de Deus. Amém? Então, eu queria entregar o louvor, o pastor também canta, mas antes de entregarmos alguma coisa, vamos abençoar o servo do Senhor. Amém? Vamos estender as mãos para o servo do Senhor em nome de Jesus, profetizando que a próxima vez que ele cá vier, amém? A igreja vai estar cheia de novo. Aleluia! Amém? Glória a Deus, soberano Deus e eterno. Pai, nesta manhã nós te damos graças pela vida do teu filho, pela vida do teu servo. Pai, agora pedimos ao teu Espírito, ó Pai, que durante toda a administração do Espírito Santo, ele seja o guia, o mestre, o treinador, o ensinador. Pai, usa este vaso que tu te apraz. Senhor, sabemos que ele é um vaso de bênção nas tuas mãos. Por isso, ó Deus, a tua igreja está pronta para receber do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor nesta manhã, visita o teu servo com porção dobrada. Visita com óleo fresco do céu. Senhor, em nome de Jesus, move como o teu profeta, tens toda a liberdade do Espírito Santo de te moveres neste lugar como o Senhor quiser. Em nome do Senhor, e a igreja diz: Amém. Podemos dizer ao pastor que ele é bem-vindo em nome de Jesus. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus. Por favor, os vossos assentos por um instante. Irmãos, é maravilhoso estarmos mais uma vez tendo o privilégio e a honra de tomarmos de Deus a oportunidade de trazermos a poderosa palavra dele. Amém. E também conhecendo mais um pouco, mais uma igreja. Eu acredito, amados irmãos, que cada um dos que aqui estão já tem um lugarzinho reservado lá na glória. Louvar a Deus, queridos, pela vida do pastor, o anjo dessa igreja, pastor Pedro. Obrigado pelo carinho, pela receptividade. A gente viaja bastante, pastor, nem sempre somos tão bem recebidos como temos sido desde que nós começamos a nos falar por telefone. De uma forma soberana, de uma forma muito carinhosa, aquilo que o Senhor tem dispensado, não somente para mim, mas também para o meu filho, que está nos acompanhando nesses dias, nesses 2 dias que nós aqui estamos. Também aqui está a pastora Anabela, com muita atenção, com muita dedicação, com uma correria, para lá e para cá, para fazer tudo do melhor. E que Deus possa te honrar, meu irmão, de uma forma abençoada. Glória a Deus. Eu vejo o valor aqui, não tem sido fácil. É notório, meu irmão, que há uma carga muito grande sobre a tua vida. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Espere um pouco mais. Mas cada passo que você está dando, Deus está te observando. Cada lágrima que você derrama, embora já você nem consegue derramar mais, mas sabe que Deus está anotando cada uma delas. Aleluia. Ele tem por certo de vir algo muito grande para a tua vida. Ele vai te honrar de uma forma soberana. Amém? E toda a igreja, amados irmãos, que Deus os abençoe de uma forma poderosa. Eu quero saber nesta noite se há algum que não é cristão em nosso meio. Alguém que não é cristão em nosso meio. Alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Ainda não tem ninguém? Pois bem. Irmãos, antes de ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero estar louvando a Deus. Já está preparado ali, amados irmãos, nosso CD. São 10 louvores que já vem com 7 playbacks. Você que gosta de cantar, ali tem músicas maravilhosas. Foram 7 meses de monte, de consagração, para que aquele CD ficasse pronto. Temos também 3 temas de DVD. O milagre não vem de graça. Nós pregamos a respeito
da mulher do fluxo de sangue, a verdadeira autoridade, pregamos a respeito de Bartimeu, e nós também temos um tema, o milagre de Naamã. Nós pregamos a respeito do grande milagre que Deus fez na vida daquele homem. E quando você compra um DVD, irmãos, você não somente vai ouvir uma mensagem poderosa, mas você também tem a oportunidade de aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Porque é muito bom você pregar, mas uma das coisas que eu sempre procuro, irmãos, é trazer conhecimento, entendimento da Bíblia. Porque é muito bom nós virmos para a igreja e sermos considerados como um profeta. É muito bom quando alguém se levanta e entrega uma profecia. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a verdadeira profecia está aqui, em 66 livros. Por isso, meu irmão, o segredo da nossa vitória, da verdadeira profecia, aquela que nunca mente e nunca falha, está dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Por isso eu te aconselho, faça um pedido, por favor, passa lá e adquira o nosso material. Até porque, irmãos e irmãos, nós abrimos mão de uma série de coisas para hoje vivermos 24 horas do dia, dependendo da misericórdia de Deus. Hoje, tanto eu quanto a minha esposa vivemos pela fé. Amém? Então, cada DVD ou CD daquele que você compra, você vai estar ajudando a alimentar pelo menos 2 boquinhas, que é as do meu filho, e mais 4 bocas de adulto. Porque Deus me deu a graça também de ter que sustentar meu sogro, minha sogra e meu cunhado, né, irmãos? Isso é para provar a fé. Mas vocês acham que eu reclamo nada, irmãos? Eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus, porque Deus está agindo também nessa área. Amém? Glórias ao Senhor. Antes de ministrar, eu quero louvar o Senhor. Já quero profetizar também através do louvor. Eu gostaria que o senhor sonoplasta, por favor, deixasse o irmãos preparado. Amém? Eu quero que você ouça a voz do Senhor. Porque Deus não fala somente quando ministramos. Deus fala, amados irmãos, quando nós abrimos o nosso ouvido para ouvirmos a voz dele. Deus pode falar conosco até mesmo estando em silêncio. Então não espere somente do pregador, mas antes do pregador, irmãos, faça alguma coisa, até porque o seu instrumento, o que vai fazer Deus? Abra o seu coração, abra a sua mente, para receber o que Deus tem para entregar para vocês. Amém? Por favor, pode soltar, por gentileza. Algo diferente vai acontecer aqui, algo verdadeiramente inédito, algo que alguém jamais viu. Este tempo vai estremecer com tantas maravilhas que Deus vai fazer, e você que há muito tempo vem orando, vem pedindo, vem chorando, que vai receber. Hoje o céu está descendo aqui, e não existe nada que possa impedir do milagre acontecer na sua vida, porque quando Deus decide, tem que acontecer. Chegando mais perto de nós,
Queridos e amados irmãos, por gentileza, abramos as nossas Bíblias Sagradas, o 11º livro da Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, por gentileza. 1 Samuel, capítulo de número 17, por gentileza. Se o senhor da praça quiser deixar um pouco mais o microfone, eu agradeço. Tá bom? Com tempo, tá bom? Para que nós não venhamos forçar tanto a voz assim. É porque eles fui dormir por volta de 4 horas da manhã. Estivemos ainda buscando a parte de Deus para que Deus pudesse estar confirmando aquilo que Ele quer que nós venhamos ministrar nesta manhã. Amém? Obrigado, irmão Deus. Obrigado, Deus abençoe. Todos encontraram, amados irmãos? Vamos ler a partir do versículo número 17, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 17. Iniciando no versículo 17, por gentileza. Amém? Diz assim, amados irmãos, a poderosa palavra do Senhor. Ele disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, diga comigo, 10 queijos, de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então, se levantando pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas ao guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou a um lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a arma que trouxe na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Capítulo de número 18, por gentileza. Por favor. Aliás, capítulo 17, permanece no 17, versículo 50. Diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu
filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Amém. Vamos ter o assento, por favor, glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. O microfone passou todo. Aleluia. Qualquer coisa eu posso buscar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tá bom, você deixa esse tá? Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Amados irmãos, nós acabamos de ler um texto que está, para mim, é uma dos melhores livros dentro da Bíblia Sagrada, até porque é difícil nós encontrarmos dentro da Bíblia um livro que vá se destacar ou ser melhor que o outro, até porque cada vírgula que está escrita dentro da Bíblia Sagrada, ela é de suma importância para nós, até porque o próprio Deus chegou a dizer que ai daquele que tirasse sequer uma vírgula da palavra dele. Mas há alguns livros da Bíblia Sagrada que nos chamam a atenção de uma forma diferenciada quando nós pedimos a Deus uma revelação para ministrar em um culto específico, onde nós podemos chamar de um culto de ação de graças, um culto onde, amados irmãos, ele se torna especial. Por quê? Porque, queridos, isso não é mais um culto, não é apenas mais um domingo que você vê aqui, mas sim um dia especial que Deus escolheu, que Deus reservou para que nós, como igreja, nos reuníssemos para adorarmos a Ele como se fosse o nosso último culto. Por isso eu digo, amados irmãos, que cada culto é especial, cada mensagem é especial. Então é de suma importância que cada culto que nós venhamos ministrar, ou venhamos estar na presença do Senhor, é importante que nós entendamos que aquele é um culto especial. Então nós buscamos da parte de Deus uma mensagem especial. Aleluia. E Deus me dá, amados irmãos, dentro do livro de 1 Samuel, nessa passagem bíblica. O livro de 1 Samuel, amados irmãos, a primeira base que nós aprendemos neste livro, ele representa uma mudança muito grande, onde se trata, amados irmãos, ou se tratava da eucarquia para aquilo que nós chamamos nos dias de hoje de reinado, ou em outras palavras, monarquia. O livro de Samuel ele traz essa divisão, porque a partir do livro de 1 Samuel nós encontramos que inicia-se o reinado dos primeiros reis, ou melhor dizendo, o primeiro rei, ele é constituído. O homem que escreve, queridos, este livro sagrado é alguém, amados irmãos, que se destacou dentre pelo menos 13 juízes, porque o início deste livro, amados irmãos, ele estava baseado na época dos juízes, uma época, queridos, que durou pelo menos 200 anos. Então nós entendemos, amados irmãos, que Deus encontra-se em uma época, em um tempo que era necessário mudar a história da nação de Israel, um povo, queridos, que já havia presenciado os milagres de Deus, mas no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, a Bíblia nos fala por diversas vezes que mesmo o povo de Deus, mesmo o povo de Israel, o povo que nós chamamos e conhecemos como o povo escolhido, mesmo após conhecer, vivenciar, sentir, se alimentar, viver dia após dia, não somente fisicamente, mas espiritualmente, os grandes poderes de Deus, de diferentes formas, era um povo, amados irmãos, que abriu mão, ignorou, esqueceu de tudo aquilo que Deus havia feito. Então a época dos juízes, queridos, era uma época onde basicamente todo mundo fazia o que queria. Todo mundo fazia o que queria. Então, amados irmãos, nós entendemos que o próprio Deus chega um tempo certo onde Ele determina de que era chegada a hora de mudar aquela história, mudar aquele
A Bíblia diz, queridos, que uma das esposas deste homem gerava filho, dava filho todos os anos. Mas lamentavelmente a própria Bíblia deixa bem claro que o próprio Deus se encarregou de serrar a madre de uma das esposas, que essa chamava-se Ana. A primeira coisa que, amados irmãos, é que eu aprendo que Deus, quando Ele quer entregar algo especial para nós, existe um processo, existe muitas vezes, amados irmãos, um ardor, uma caminhada difícil, que muitas vezes nos faz entender, até mesmo acreditar que Deus nos esqueceu, que Deus virou as costas para nós. É por isso que agora há pouco eu disse para vocês que Deus muitas vezes fala conosco até mesmo em silêncio. Historiadores dizem, amados irmãos, que Ana orou durante 25 anos para que tivesse um filho. Ela só queria um filho, amados irmãos. Então nós entendemos, amados, que muitas vezes Deus nos permite passar por certas situações, certas dificuldades, porque na grande maioria nós estamos pedindo algo muito pequeno, onde Deus não nos quer dar algo pequeno, mas Ele quer nos dar algo muito maior. Mas Deus só vai nos dar quando nós começarmos a apresentar diante dEle, não somente uma oração que venha nos satisfazer, mas uma oração que venha glorificar o teu nome. Aleluia. Mas o que é que você quer dizer, pastor Ivan? É que a Bíblia Sagrada diz, amados irmãos, que após esses 25 anos de oração desta mulher, a Bíblia diz que ela mudou a sua oração. No certo dia, após muita angústia, muita tristeza, a Bíblia diz, queridos, que no mínimo 3 vezes por ano, o povo tinha que se apresentar ao sumo sacerdote, ao sacerdote, para então aquela que eram as 3 mais importantes festas que eram realizadas, onde você vai encontrar no livro de Deuteronômio 16, versículo de número 16. Era a festa da semana, a festa da Páscoa e a festa, amados irmãos, do tabernáculo. Então, queridos, era uma ordem que todos os anos, todas as famílias, era necessário que se apresentassem perante o sacerdote para trazer então as suas primícias, para trazer então o seu sacrifício, para então trazer os seus agradecimentos ao que Deus havia feito durante aquele ano, mas também para pedir para que Deus continuasse honrando ao término de cada mês que ainda restava para finalizar. E a Bíblia diz, queridos, que então, numa determinada feita, numa determinada festa, a Bíblia diz, queridos, então, que esta mulher fez essa oração. Só que a oração dela foi uma oração diferente. A Bíblia diz que quando ela colocou o joelho no chão, o clamor dela foi de tamanha dor, tamanha era o sofrimento, ao ponto, queridos, de que disseram para ela, o próprio sacerdote olhou para ela e disse, ei, até quando vai permanecer nessa sua embriaguez? Até quando vai permanecer se embriagando? Mas o próprio sacerdote não entendia que o choro daquela mulher não era de uma embriaguez natural, mas era de uma embriaguez sobrenatural. Era um clamor, queridos, por algo, amados irmãos, que naquele momento já não representava mais somente para ela, porque ela estava pedindo algo para Deus que viesse de encontro ao desejo do coração dela, mas ela também estava dizendo, Senhor, eu quero algo para mim, mas Pai, mas é para que o teu nome também seja glorificado. E a Bíblia diz que Deus atende então o clamor dessa mulher. E assim, queridos, é comigo e com você. Quantas vezes, quem sabe, você que entrou neste culto nesta manhã, talvez você está orando por 1 mês, por 2 meses, ou quem sabe há 1 ano você vem pedindo algo para Deus. Eu não preciso saber nesta manhã o que é que você tem pedido a Deus, mas a primeira coisa que nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada já nesta manhã, queridos, é que Deus pode sim atender o seu pedido, mas é necessário
para te entregar do que até mesmo aquilo que você pede. A questão, quem sabe, é que você não sabe como pedir. Mas vamos caminhar. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando Deus entregou para esta mulher este filho, Deus não somente entregou para ela um filho, mas entregou também, amados irmãos, este que seria o último juiz dessa época. Mas ele também não somente foi um dos juízes, mas tornou-se um dos sacerdotes. Em outras palavras, também se tornou um grande profeta. Tornou-se, amados irmãos, um dos homens mais importantes daquela época. Tudo isso, queridos, o resultado de uma oração. Esse homem, amados irmãos, tornou-se importante para toda aquela nação. Os anos se passaram. A Bíblia diz que, meus amados irmãos, que quando chegou um certo tempo, o povo de Israel tinha todos os cuidados de Deus. Até porque Samuel, queridos, ele era juiz, ele delegava todas as causas. Até porque, amados irmãos, Samuel era um homem que tinha um contato com Deus. Ele era um profeta. Todas as vezes que o povo queria ouvir algo da parte de Deus, procurava o Samuel. Samuel também, amados irmãos, tinha a função de prestar um sacrifício, porque também era, naquela época, um sacerdote. Em outras palavras, amados irmãos, o povo de Israel basicamente tinha tudo o que precisava. A questão, queridos, é que o povo, infelizmente, sempre tem de tudo, mas está sempre querendo mais, nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá. E lamentavelmente, amados irmãos, uma das coisas que mais tem prevalecido nos últimos dias, principalmente dentro das igrejas, é o espírito da ingratidão. Nós esquecemos com muita facilidade, pastor, aquilo que Deus nos faz. Nós esquecemos com muita facilidade os livramentos que Deus nos dá. Muitas vezes nós só queremos enxergar Deus quando nós temos um trabalho onde o nosso salário é melhor do que o nosso colega. Muitas vezes nós só queremos enxergar Deus quando a igreja está com todos os bancos lotados. Muitas vezes nós só queremos enxergar a Deus quando dentro da nossa casa não tem ninguém com nenhuma enfermidade. Muitas vezes nós só enxergamos Deus quando nós temos condição financeira de comprar um excelente carro. E muitas vezes você até compra esse carro, não por prazer próprio, mas para provar para alguém que você é melhor que ele. Mas esse é um grande erro que nós cometemos, amados irmãos, porque Deus se manifesta nas grandes coisas, mas Ele também se manifesta nas pequenas coisas. A questão é que muitas vezes nós ignoramos isso. Muitas vezes nós não estamos muito contentes com o pastor que nós temos. Nós estamos sempre querendo um pastor melhor. Estamos sempre querendo uma igreja melhor. E você nunca vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada, para os irmãos, uma igreja perfeita. Você nunca vai encontrar um pastor perfeito. Até porque, amados irmãos, todos os pastores são de carne, são homens sujeitos a erros. Mas a questão é que a nossa visão, ela está muito mais focada no nosso desejo próprio do que para que Deus seja glorificado. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia. O povo de Israel estava agindo exatamente dessa forma. O povo de Israel tinha um excelente pastor. O povo de Israel tinha uma ótima igreja. O povo de Israel tinha tudo, amados irmãos, tinha a provisão de Deus, tinha o cuidado de Deus. Mas a Bíblia diz, queridos amados irmãos, que o povo não satisfeito, eles querem mais. Eles começam a pedir mais. Não porque nós não estamos satisfeitos, nós queremos um rei. Nós já não queremos mais um sacerdote. Nós não queremos mais um juiz. Não, nós não
que eles insistiram tanto no pedido que faziam. Só que o pedido que eles faziam, eles não estavam preocupados, amados irmãos, com a vida do sacerdote. Estavam preocupados com eles. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro, amados irmãos, que eles ignoraram pela idade do sacerdote. Eles já achavam, queridos, que já não tinha mais valor. Eles achavam que já não tinha mais cabeça para gerir toda aquela nação, todo aquele povo. A Bíblia nos ensina algo bastante interessante, que nós devemos nos render às cãs brancas. O que é cãs brancas? Aquele senhor tem cães, aquela senhora tem cães, esse senhor tem cães, o irmão lá atrás tem cães. São cabelos brancos, que cada fibra do que você tem na sua cabeça representa uma experiência que eu não tenho ainda, que o pastor não tem ainda, que você que está aqui, que ainda não tem esses cabelos brancos, ainda não adquiriu. Experiência esta que certamente Ele pode passar para mim e para você. Amém. E pode evitar que eu e você talvez não venhamos cometer o mesmo erro que quem sabe que eles cometeram lá atrás. Mas quantos de nós estamos dispostos a ouvir um homem desse, uma mulher como esta, a nos dar conselho? Os dias de hoje não é muito diferente daquela época, porque estamos vivendo uma época, amados irmãos, onde os jovens não respeitam mais os pais, não respeitam mais os idosos, não respeitam mais aqueles que nós, por obrigação, deveríamos ter respeito. Eu aprendi, amados irmãos, com meu pai, de que eu não podia de maneira nenhuma, se tivesse dois adultos conversando, eu jamais poderia sequer entrar na sala, eu jamais sequer poderia cruzar no meio deles, a menos que eu pedisse licença. Mas antes de mesmo que pedisse licença, eu queria que cruzar somente quando meu pai a autorizasse, porque se ele não autorizasse, eu tinha que ficar ali. Mas se ele não respondesse, eu tinha que entender de que eu não tinha a bênção para cruzar, então eu tinha que sair. Mas participar da conversa eu não tinha. Amém. Mas os tempos mudaram. Não é isso que muita gente diz. Irmãos, naquela época, infelizmente aconteceu da mesma forma. O povo ignorou a sabedoria, a graça que Deus havia dado para aquele sacerdote. A Bíblia diz que ele espera ninguém e não demora muito. Deus usa de estratégia e faz com que uma jumenta se perde de um dos fazendeiros daquela região. A Bíblia diz que um jovem chamado Saul, juntamente com o seu criado, um jovem de uma grande aparência, de uma grande estatura, então saiu para procurar essa jumenta. Mas Paulo sabe que é ele, de que Deus estava usando como estratégia para que ele então viesse ser usado como base para atender o pedido daquele povo. Mas presta bastante atenção. Estamos falando, amados irmãos, que nós temos que saber aquilo que nós pedimos a Deus e como nós pedimos a Deus. Porque mal sabia, queridos amados irmãos, que o que este povo estava pedindo era algo que poderia trazer algumas consequências para aquele povo. E quase sempre é assim que acontece, pastor Pedro. Eu sou pastor de igreja. Algumas pessoas hoje, queridos, que já fazem um ano que eu não estou pastoreando, porque já faz um ano que eu saí da Inglaterra. Algumas pessoas hoje me mandam mensagens, me mandam e-mails, e perguntando, pastor Ivan, quando é que o senhor vai voltar? Mas a grande maioria dessas pessoas, queridos, foram pessoas que saíram da nossa igreja antes que eu saísse da Inglaterra. Por quê? Saíram me criticando, saíram falando mal, saíram zombando, saíram dizendo que o pastor Ivan não tinha mais visão, saíram dizendo uma série de coisas da igreja. E foram
passar por igrejas, igrejas, igrejas. E com o passar do tempo, amados irmãos, eles descobriram que aquilo que eles queriam, eles já tinham, mas não souberam reconhecer, e com isso trouxe muitas consequências. Atraso para o próprio ministério de muitos deles que já haviam sido consagrados como obreiros. Havia obreiro, queridos, que quando começou conosco não sabia basicamente nada de Bíblia. 1 ano e meio depois já estava viajando para países diferentes para pregar a palavra do Senhor em congressos. Deixa eu te dar um conselho nesta manhã, porque o Espírito Santo de Deus me traz a dizer para alguém aqui. Eu não preciso apontar, até porque eu não sei. Mas meu irmão, minha irmã, não quero uma igreja perfeita, não quero um pastor perfeito. Mas entenda que Deus te colocou dentro deste lugar, porque Deus tem um propósito contigo nesta casa. Aleluia. Entenda, amados irmãos, que Deus levantou Samuel para cuidar da sua vida. Deus levantou Samuel para interceder pela tua vida. Deus levantou Samuel para prestar um sacrifício para com a sua vida. Então saiba reconhecer o homem que Deus levantou para estar gerindo, para estar cuidando, para estar administrando esta igreja, porque é através da vida dele que muitas bênçãos chegarão. Amém, Jesus. Saiba honrar o teu pastor, Glória a Deus. porque é muito fácil olharmos os defeitos, esquecemos as qualidades, olharmos somente para aquilo que nós queremos e entendemos, amados irmãos,